Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Level Up Podcast. Eu e o Carlos estamos sempre aqui com o objetivo de levar você ao próximo nível, de ajudar você na sua caminhada. Carlos, quem será o nosso convidado de hoje? Convidado super especial, com mais de 30 anos de ministério, desenvolvendo pessoas, é teólogo, é administrador, é coach. Apóstolo Silvio Antônio, seja muito bem-vindo ao podcast Level Up. Obrigado pelo convite, parabenizar vocês por esse trabalho, a iniciativa de querer ajudar pessoas, né, desenvolvendo o potencial que as pessoas têm. Excelente, vocês estão de parabéns. Obrigado, apóstolo. Obrigado. É um grande prazer ter você aqui conosco em mais um episódio Level Up. Esse é um oferecimento de Volaritech, a sua loja de acessórios e iPhones e toda a linha Logitech, a Apple, toda a linha Xiaomi. Procure aí Volaritech. Apóstolo Silvio, prazerzaço estar aqui com o senhor. Nós acompanhamos boa parte desse ministério, somos frutos disso. Todo esse programa, todo esse podcast também é fruto dos ensinamentos. Mas há algo que a gente precisa deixar claro logo para os nossos ouvintes. Quando falamos de desenvolvimento pessoal, atingir o próximo nível, é possível fazer isso? Sem dúvida. Tem um caminho? Tem um caminho. E nós vamos falar aqui do principal caminho. Porque esse episódio está indo ao ar agora, 7 de fevereiro. Nós não sabemos quando é que você está assistindo, ouvindo, está acompanhando. Mas, de todo modo, a gente vê pessoas, entra ano, sai ano, entra um ano, sai ano, batendo na mesma tecla, tendo algumas frustrações, não tirando os projetos do papel. Às vezes buscam êxito na profissão e deixam a saúde de lado. Buscam êxito nas finanças, deixam a família de lado. O que está por trás disso tudo? Qual é a base necessária que está faltando aí? Como você falou, Carlos Anderson, as pessoas buscam, né, se encontrar, desenvolver, e às vezes está faltando alguma coisa. E ela fica buscando. Tem pessoas que passam mais tempo da vida buscando. Essa busca incessante. Há 3 perguntas chaves que cada pessoa precisa responder na vida. E elas buscam a vida inteira responder essas perguntas de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Que são as perguntas: por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui, nesse planeta Terra? E quando morrer, para onde eu vou? Se você não consegue responder essas 3 perguntas, você fica buscando o tempo todo. E nós vamos procurar responder essas 3 perguntas aqui. E vamos falar do desenvolvimento espiritual. Que bênção. Que eu tenho a certeza que é a base de qualquer outro desenvolvimento que a pessoa procura. Nós estamos vendo que as pessoas estão buscando se desenvolver profissionalmente, emocionalmente, na área da família, enfim, em muitas áreas a gente procura se desenvolver. Mas se não tivermos o desenvolvimento espiritual, os outros nós não vamos conseguir alcançar. Ou vamos alcançar não de forma completa. Fica sempre faltando alguma coisa. Então, esse tema é de suma importância, porque se você conseguir encontrar as respostas do porquê você nasceu, do porquê você está vivendo nessa terra, e quando morrer, para onde vai, você vai ter o seu desenvolvimento espiritual. E as demais coisas na sua vida, elas vão se desenvolver e vão acontecer. Que bênção, né, Matheus? A gente percebe isso aqui no nosso bate-papo. O que tu acha disso aí? Eu acho interessante porque hoje em dia tem se falado muito sobre propósito, muito no ambiente corporativo. Perfeito. Se fala muito disso no ambiente profissional. E
É óbvio que isso é necessário e você precisa também ter o seu propósito, ter o seu objetivo, ter um objetivo maior ali no seu trabalho que vai te motivar a se dedicar ali todos os dias. Mas muitas vezes as pessoas colocam isso na sua vida profissional, mas não querem aplicar isso na sua vida como um todo. Acaba, de certa forma, eu vejo assim, pelo menos, é quase que uma forma de você colocar o seu trabalho acima da sua própria vida. Porque ela quer cumprir o seu propósito no seu trabalho, mas não quer na sua vida com Deus, na sua família, e não quer aplicar esse mesmo estilo de vida, ou seja, viver por um propósito na sua vida como um todo. E aí eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. E você observa que tem pessoas que alcançam seus objetivos profissionalmente, no seu trabalho, na sua empresa, como empreendedor, como empresário, mas mesmo alcançando, ele sente que falta alguma coisa. Verdade. Não é completo. Não é completo. Você vê pessoas profissionalmente realizadas e depois tristes e buscando algo. Aí começa então a buscar bens materiais. Eu acho que um jet ski, um iate, um avião, um carro importado, viagem, e isso e aquilo. E nada satisfaz. Porque o principal está faltando, que é o desenvolvimento espiritual. E isso em todas as áreas. Tem gente que fica buscando, vamos dizer, se completar. Aí busca o outro, né? Uma pessoa para conviver, para viver, e forma família, e casa. Mas depois sente que está faltando alguma coisa. E aí, às vezes, né, pensa, não, então será que eu encontrei a pessoa errada? E aí, às vezes, acaba um casamento, começa outro. Aí você vê que pessoas já casaram 1, 2, 3, 4, já se relacionaram com tantas pessoas e não conseguem encontrar a verdadeira felicidade. E é disso que nós vamos falar aqui, né? E o que as pessoas precisam encontrar. Pegando esse gancho do apóstolo, uma vez eu assisti a uma entrevista, tá no YouTube isso, tá no Google aí, é só dar um Google, você pode dar um Google. Existe um cirurgião plástico brasileiro que ele é internacionalmente famoso e tinha até um programa de muito sucesso nos Estados Unidos. Eu sempre falo isso porque isso me impactou muito. Dr. Ray. Depois você pesquisei. E aí ele numa entrevista, e abordaram ele saindo assim de uma palestra, e falaram, você está muito feliz, que legal você está aqui nesse evento. Ele falou, olha, você agora me fez refletir, porque eu estou com toda essa fama, eu estou com todo esse reconhecimento, mas eu nunca estive tão feliz quando eu era jovem, de como eu era jovem, de quando eu era jovem. Porque quando eu era jovem, eu era pregador da palavra junto com um amigo meu, e aí ele permaneceu, hoje ele é missionário, e a gente ainda se fala, e ele é missionário, e eu fui pelo caminho profissional, mas hoje eu não vivo tão feliz como naquela época. E se tem um arrependimento, é não ter prosseguido fazendo a vontade de Deus. Palavras dele. Pessoa com fama, com dinheiro. Não, famosos. Não sei se eu vou poder citar nomes aqui, mas não vamos citar. Mas assim, jovens. Um jovem que fez uma fama como humorista, né, fazendo apresentações e em rede social, youtuber, e alcançou sucesso, o máximo do sucesso, né? Cachês milionários, ficou rico, um jovem rico, novo, com sucesso. Aí de repente vem uma notícia, fulano de tal está em depressão. Fulano de tal quer tirar sua vida. Fulano de tal se frustrou amorosamente. Por quê? Porque o dinheiro, o sucesso, a fama, o poder não desenvolve a pessoa espiritualmente. E se a pessoa não estiver bem espiritualmente, se você não estiver bem espiritualmente, nada que você alcance pode fazer verdadeiramente sentido na sua vida. E, apóstolo, o senhor falou de 3 perguntas
básicas para início de conversa. É. Por que eu nasci? Para que eu estou vivendo no mundo e para onde eu vou? Nesses 30 anos de ministério, 30 anos de profissão, 30 anos ajudando pessoas a se desenvolverem, qual tem sido a maior dúvida das pessoas com relação a essas 3 perguntas? Principalmente porque eu nasci, né? Quando você vê uma pessoa sofrendo, passando um problema, querendo desistir, ela pergunta, e pergunta para Deus: por que eu nasci? É muito comum, realmente. Realmente. Né? Por que eu nasci? Eu nasci para sofrer? Eu nasci para passar por isso? Quase o discurso de Jó, né? Né? E aí nós temos que responder essa pergunta, né? Porque senão a pessoa fica achando, né, que ela nem deveria ter nascido. Então, nós vamos tentar responder isso para ajudar as pessoas. Legal. A gente percebe também que a palavra de Deus, ela nos entrega o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e deixou a palavra como um livro de sabedoria, de ensinamento prático. Prático. A Bíblia não é só um livro teórico, escrito... Não, a Bíblia é um livro para mim, para você, para os nossos ouvintes. É o manual de vida. Manual. É a bússola. E existe algum texto que o senhor gostaria de destacar para esse passo inicial? Eu gostaria de destacar Mateus 22, 36 em diante. Um certo homem, líder, religioso, influente na sua comunidade, se aproximou de Jesus, né, e perguntou: Jesus, qual é o principal mandamento? O que nós devemos fazer para desenvolver espiritualmente, digamos assim? Seria, né, trazendo para cá a pergunta dele. E Jesus então respondeu àquele homem: amarás a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpre toda a lei e você cumpre toda a palavra de Deus. Você vai viver, vai encontrar a resposta que você precisa. Então, por que eu nasci? Eu nasci para amar a Deus. Amém. E por ele ser amado. E Deus me amou, e por isso eu nasci. Então, eu não nasci por acaso, em vão. Por um acidente. Por um acidente. Não, Deus me amou. Se você for analisar a concepção, o momento da concepção, né? Quando o homem e a mulher estão se relacionando, que o homem, né, espelha ali milhões de espermatozoides, todos eles com vida, são milhões, eles vão percorrendo, né, o caminho, né, até chegar, né, o útero, onde está o óvulo. Apenas um vai fecundar. Todos os outros vão morrer. Esse um que fecunda com um óvulo é você. É um campeão. Ou seja, por você nascer, você já é um campeão. Você já é um vencedor. E o milagre da vida acontece. Ali você passa a existir e desenvolver e crescer no útero da mãe até nascer. E tudo isso há um propósito de Deus. Porque Deus te amou e escolheu você. Poderia ter sido outro, né? Porque ali a formação, né? O DNA, as características, né? Que ali aquele espermatozoide com aquele óvulo, se fosse outro, seria outra pessoa. Sim. Então, nós já nascemos vencedores. Amém. E nós nascemos para dar certo. O problema é que, como a gente não tem essa resposta do porquê eu nasci, eu cresço fora de caminho, de propósito, que me leva a encontrar o sucesso, a felicidade, a realização do porquê eu nasci.
que tudo isso a gente encontra em Deus. Ali naquele momento da concepção, Deus dá a vida. E nessa vida há a vida espiritual. E se essa vida espiritual não for desenvolvida, e ela só pode ser desenvolvida em Deus, você pode crescer e viver sem desenvolver a sua vida espiritual. Porque ela só pode ser desenvolvida em Deus. Agora, apóstolo, o senhor citou um versículo que fala... O senhor citou que para a gente cumprir a lei, vamos dizer assim, a gente precisa amar o próximo, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a Bíblia fala. E eu acho interessante que Deus coloca como parte da nossa missão de vida, como o cumprimento da lei, o próximo. E muitas vezes nos dias de hoje, né, a gente observa que cada vez mais as pessoas olham apenas para si. A gente vive em um mundo em que as pessoas são mais isoladas, os vizinhos não se conhecem, as amizades não são mais as mesmas como em épocas mais antigas. As pessoas não conservam mais relacionamentos como era antigamente. Pelo menos eu tenho essa percepção. E eu queria que o senhor falasse isso, como é essa questão do outro na sua missão de vida, servir ao outro. Eu vou te pedir para falar isso na segunda parte, por certo. etapa. A gente vai chegar lá. Porque se a pessoa não encontrar o seu propósito em Deus, ela não vai conseguir servir ao próximo. Sim. Se ela não conseguir amar a Deus, ela não vai conseguir amar o próximo. Porque nós não temos... E muitas vezes nem se amar também, nem se amar. Então, primeiro, amar a Deus. Eu entendo que Deus me ama. Aí eu encontro o meu propósito de vida. E aí, encontrando o meu propósito de vida, do porquê eu nasci, aí eu vou... O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Aí eu vou encontrar a minha missão. Todos nós nascemos com uma missão de vida. Para construir algo. Para servir. Então, quando a pessoa se encontra com Deus, ela encontra consigo mesma. Porque nós fomos gerados em Deus. E a palavra de Deus diz que nós vivemos, existimos para o louvor da sua glória. Aí vem o nosso servir. Essa segunda parte. Eu amo a Deus, tenho o meu desenvolvimento espiritual com Deus, a minha conexão com Deus, e agora eu vou me conectar com quem está à minha volta. Porque se eu tento me conectar com quem está à minha volta e desenvolver relacionamentos pessoais sem me relacionar com Deus, eu falho no relacionamento pessoal. Eu não consigo amar como de fato eu poderia amar ou como Deus me ama. Só é possível amar outra pessoa se eu verdadeiramente amo a Deus e recebi o amor de Deus. Porque Deus nos amou incondicionalmente. João 3,16. Que ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu para que todo aquele que nele crê, porque ele nos amou. Nos amou primeiro. Esse é um amor condicional. Esse é um amor ágape. Quando a gente vai falar de amor no Novo Testamento, a gente encontra 3 palavras que é traduzida do grego para o português. Isso confunde muito. O português, em termos de dar significado às palavras, ele é mais pobre do que o grego. Porque 3 palavras gregas traduzidas vai para o amor, mas são 3 palavras diferentes. Então nós temos o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. Quando é traduzido o ágape, o filéu e o eros para o português, amor. É traduzido amor. Só que o eros é totalmente diferente do ágape e do filéu. O ágape é o amor de Deus, o amor perfeito, o amor incondicional, o amor que eu amo sem querer nada em troca. Hoje é difícil a gente ver as pessoas querendo servir outras pessoas sem ter interesse. Ou servir as pessoas que eu gosto. Ou servir as pessoas que vão também poder me servir. Mas servir sem interesse, sem receber nada em troca, é muito difícil. Mas isso é possível quando você tem um amor
ágape. Nem o amor filéu. O amor filéu é o amor de amigo. É o amor que eu crio com quem eu faço amizade. É o amor que, até mesmo o amor do pai para com o filho. Eu amo meu filho porque ele é meu filho. Eu amo meu pai e minha mãe, não, porque são meus pais. Tem uma ligação, tem o filéu, uma ligação afetiva que me leva a amar. Mas, às vezes, a gente vê que esse amor de pai para filho não é perfeito. Tem pai que abandona filho. Tem filhos que abandonam os pais. Não é o suficiente. Então, mesmo o amor de pai para filho, de filho para pai, para amigo, tem que ser com amor ágape, que é o amor perfeito. E aí vem o eros, que é o amor, digamos assim, da atração, né, do interesse, né? Quando o homem olha a mulher e a mulher olha o homem e diz assim: rapaz, eu senti o amor. Não sentiu o amor, nada, sentiu foi o eros, que é o pessoal fala da química, né? Uhum. Eu senti a química, aquela atração, né, com aquela pessoa. E aí aí ele chega e diz assim para aquela mulher, né? Olha, eu me apaixonei. Eu te amo. É que ama. Conheceu ontem, já está dizendo que ama amanhã. Ou semana que vem. Ou mês que vem. Aí depois que se relaciona, aí é muito comum a gente ver um casal dizer assim: não, eu não amo mais. O amor acabou. Como é que o amor acaba? Não, aquilo era o eros, né? O interesse daquela atração era outra. Era o interesse sexual, era o interesse afetivo, era o interesse, né, pelo outro nesse sentido. Alguma coisa errada nisso? Não. Até porque se não tiver, né? Eu, quando olhei a Alessandra, rapaz, o eros foi lá em cima. Entendeu? Foi lá em cima, normal. Mas só que se eu não tiver o amor ágape para amar a outra pessoa, o meu cônjuge, a minha parceira, o parceiro, amar de forma incondicional, eu sempre vou amar com interesse de me satisfazer. Satisfação sexual, satisfação afetiva, eu quero me sentir feliz. E o amor ágape não. Você já tem um outro sentido, é fazer o outro feliz. É servir o outro, é ajudar, é você desenvolver esse amor junto. Então isso passa pelo desenvolvimento espiritual, porque só Deus pode nos dar esse amor. Mas aí eu quero só para fazer um esclarecimento aos nossos ouvintes, rapaz, porque é o seguinte, eu já ouço muitas vezes, não sei se isso acontece com o Mateus, que a gente fala sobre o amor de Deus, fala sobre esse amor ágape, fala sobre esse amor incondicional, e a pessoa vira e fala assim: mas eu acho que eu não mereço esse amor. Ou então eu já ouvi assim também: mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida que é impossível Deus me amar. É o que a Bíblia fala de ser pobre de espírito. Essa pessoa não desenvolveu o espiritual nela ao ponto que ela não se acha digna do amor, digna ou merecedora da misericórdia de Deus. Porque quem aqui não é pecador? É como Jesus viu aquela mulher que foi pega em adultério e levaram para ele e disseram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, ela precisa ser apedrejada, ser morta. E estavam todos ali com pedras nas mãos, mas queriam que Jesus afirmasse aquela execução, como se ele fosse um cumpridor da lei. Aí Jesus, então, né, pergunta: e quem aqui não tem pecado? Se não tem pecado, você pode atirar a primeira pedra. Porque é interessante que levaram aquela mulher adúltera e cadê o homem que adulterou com ela? Sim.
sozinha. Talvez aquele homem, ou os homens, até estavam naquela plateia. Mas eles estavam acusando outra pessoa. Então, o que isso responde? Às vezes a pessoa é tão pobre de espírito que ela não consegue, não desenvolver o seu lado espiritual, não alcançou o amor de Deus, o perdão e a misericórdia de Deus, aí ela se acha, né? Que não é merecedora, ou que porque fez o mal vai ter que pagar. Isso. E o Vai amor ter que de Deus não sofrer. é assim. Não é. As consequências nós sofremos. Exato. Mas o perdão nós alcançamos. Amém. Né? Aí vem a questão de você alcançar o perdão. Não só alcançar o perdão de Deus, como você não pode desenvolver o espiritual se você também não aprender a perdoar. Você tem que sentir e receber o perdão de Deus, você tem que se auto-perdoar e tem que perdoar quem está à sua volta. E aí nós lembramos aqui da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos deve, né? Porque a falta de desenvolvimento espiritual pode levar a essa falta de automerecimento, como também pode levar, por outro extremo, o egoísmo, né? As pessoas precisam me perdoar. E você? Não, eu não tenho nada para perdoar, não. Não, eu não fiz nada. Não, se eu ofendi, se eu fiz alguma coisa com alguém, a pessoa mereceu. Eu sou melhor que eles, né? Uma posição assim. Eu sou melhor do que eles. Então a gente observa aqui o desenvolvimento espiritual e não teve nessa terra ninguém mais desenvolvido espiritual do que Jesus. Se nós olharmos para Jesus, lermos o que Jesus fez, como Jesus tratou as pessoas, como ele se relacionou, nós vamos aprender a desenvolver o espiritual e sermos parecidos com Jesus. E algumas pessoas que falam conosco, que mandam mensagem, elas têm essa dificuldade de entender como o amor de Deus se manifesta e como elas podem acessar esse amor de Deus. Apóstolo, quais seriam assim? A gente está falando sobre amor ágape, a gente está falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é possível para o ser humano comum? A pessoa, ela não... O nosso ouvinte ali, vamos supor, a nossa audiência, vamos supor que ela não tem esse hábito de frequentar uma igreja. Vamos pensar nessa pessoa aqui. Sim. Tá? Ainda assim, é possível experimentar esse amor de Deus? Sim. Quem vai conectar a pessoa com Deus, salvar a pessoa, não é a igreja. Igreja nenhuma salva. Nem igreja católica, nem igreja evangélica e nem qualquer outra religião. O que é uma igreja? Eu considero a igreja uma escola. Aonde você se matriculou. Quando é que você se matricula? Quando você faz essa conexão com Deus. Aí eu lembro de Nicodemos, João capítulo 3. Ele já era religioso, né? Ele já era um membro do Sinédrio, que seria a mais alta, né, esfera. A mais alta classe religiosa e política ali da época. Da época. Ele já era. Mas ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no teu reino? Aí Jesus fala: é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Ter essa experiência dessa conexão sobrenatural com Deus. Amém. Aonde você começa a desenvolver o seu espírito. Então, respondendo a sua pergunta, quando você desenvolve. Agora a igreja,
eu considero isso a matrícula, eu comecei. A igreja é uma escola, eu vou aprender os ensinamentos. Aprender a se relacionar com Deus, com os Deus, irmãos. aprender as doutrinas bíblicas, Perfeito. a estudar a Bíblia. Então, na igreja tem escolas, né, que ensina a Bíblia, tem uns estudos, tem a mensagem. A igreja é onde eu vou me congregar com outras pessoas que já têm esse mesmo ideal que eu tenho para adorar a Deus junto, aprender a me relacionar, a desenvolver esse amor ao próximo. Então, a igreja é esse ambiente. Mas a minha salvação, ela é pessoal. Você não quer se conectar com Jesus, entregar a sua vida a Ele? A pessoa diz, não, eu já tenho Jesus. Eu ouço muito isso aí. Eu já tenho Jesus. Isso aí já é clássica. Essa é Já tem um Jesus no meu coração. Se não fosse meu Deus, se não fosse Jesus. Mas quando você se conecta com Jesus e com Deus, você se desenvolve espiritualmente. Começam a gerar evidências. Evidências começam a ser geradas. Esse desenvolvimento espiritual passa pelas práticas espirituais. E não as práticas carnais, ou as práticas meramente humanas, ou as ideologias humanas, ou ensinamento, não. É espiritual. E aí, quando eu me conecto com Deus, eu sei que Deus me ama, eu faço a vontade de quem me ama e de quem eu amo. Aí que eu falei, Jesus foi o homem mais desenvolvido espiritualmente, mas ele diz, eu e o Pai somos um. Eu estou aqui na terra para fazer a vontade do meu Pai. Não tem como você se desenvolver espiritualmente sem fazer a vontade do Pai, sem fazer a vontade de Deus. Mas a pessoa quer se desenvolver espiritualmente fazendo a sua própria vontade, alimentando o seu ego, ou o que ele acha. E aí a pessoa quer se desenvolver espiritualmente construindo uma própria ideia de Deus ou de Jesus. E não é assim, né? Ele é Deus, Ele é o eterno. E para isso nós temos a palavra de Deus. Então, se você conhece a Deus e não quer aprender na sua palavra como viver e se desenvolver espiritualmente, aí vem as práticas espirituais. A leitura da Bíblia, a oração, a adoração, o servir ao próximo, aprender a amar como... E tudo isso é uma aprendizagem, é um desenvolvimento. Isso não acontece num estalar de dedos. Para eu amar Deus sobre todas as coisas, eu tenho que conhecer a vontade dele. Eu tenho que saber o que ele espera de mim, como que ele espera que eu viva, a melhor forma de viver. E as pessoas querem dizer que amam a Deus sem conhecer a sua vontade, sem saber o que ele espera de nós e, na prática, vivendo a sua própria vontade, a sua própria maneira. Isso também é algo que precisa ser revisto, né? Hoje está muito forte nessa questão do humanismo, levar a pessoa a acreditar que ela pode em si mesma, né? Tudo ela pode, ela consegue, ela se autossustenta, mas ela se auto-mantém firme espiritualmente, aí desenvolve tantas coisas espirituais. Isso tudo são coisas que vêm para afastar a pessoa, de fato, do que ela deve buscar. Por mais que eu tenha potencial, por mais que eu estude, por mais que eu trabalhe, por mais que eu consiga as coisas, se eu não tiver a minha vida espiritual com Deus bem, tiver me encontrado com Deus, nada disso vai, de fato, me fazer realizado na minha totalidade, né? É fato isso. Porque vem a segunda pergunta. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Encontrei minha missão. Vou trabalhar, construir família, né? Vou realizar coisas, vou ajudar as outras pessoas, vou desenvolver, até mesmo eu quero desenvolver
a minha cidade, a minha nação, eu quero ajudar as pessoas, eu quero... Ótimo, né? Mas se esse propósito não tiver para glorificar a Deus, não vai ter sentido. Então, Deus nos colocou aqui na Terra com uma missão. Aí eu preciso viver, mas tendo a certeza que a terceira pergunta, para mim, está respondida. Para onde eu vou? Aonde você vai passar a sua eternidade? Calma aí. E isso, peraí, essa pergunta, nenhuma delas é desimportante. Todas são muito importantes. Vamos recapitular aqui? Quem esqueceu? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui na Terra? E pra hoje onde eu vou? E para onde eu vou? Só que se a gente fizer uma perspectiva de trás para frente, esse para onde eu vou depois que eu morrer, essa resposta precisa moldar a minha vida hoje. E algumas pessoas acabam vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem medir as suas ações, sem projetar as suas atitudes e decisões e escolhas, porque o amanhã está bem aí. E nós precisamos viver a vida com responsabilidade. Você falou algo importante aí. Nós vamos prestar conta de todas as nossas ações. Deus nos deu a vida para fazer o bem ou o mal, né? Para encontrar a Deus ou não, para tomar as decisões certas ou não. E tem gente que vive a vida assim, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E aí não pensa nas consequências. Exatamente. Mas só que esta vida que Deus nos deu, para que possamos ser administradores, mordomos, cuidar. Por exemplo, tem pessoas que morrem antecipadamente. Aí alguém tem disse, morreu porque Deus levou. Morreu porque Deus chamou. Descanse, que você descanse com Deus. A gente precisa saber que quem veio do céu e voltou para o céu e disse assim, olha, eu sou o caminho, porque eu sei o caminho que leva a Deus, ele deixou aqui para a gente a sua palavra para também que pudéssemos saber. Alguém pode questionar, e como é que vocês têm a certeza que vocês vão para o céu? Vocês, né, são detentores da verdade? Não, eu não, mas Jesus é. Vocês são porteiro do céu? Vocês são porteiros? Não, Jesus é a verdade. Tanto que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho que mostra como ir para o céu. A verdade, porque não tem outra. Ele é a verdade. E a vida, porque não é só a vida terrena, é a vida eterna. E por isso que ele falou, eu vou preparar-vos um lugar. Um lugar. E na casa de meu pai há muitas moradas. Agora, a Bíblia é clara que nem todo mundo vai. Tanto que a Bíblia diz que estreito é o caminho e estreita é a porta que conduz à salvação. Isso. Larga é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. Porque é a escolha de cada um. E 7 de fevereiro, essa porta larga aí tá muito larga hoje. Tá muito larga. Porque tá chegando aí o carnaval. É porta larga demais. Porque carnaval significa festa da carne, né? E aí, se você está se desenvolvendo espiritualmente, vai pro carnaval, já destruiu tudo, né? Então são escolhas. O senhor estava falando sobre escolhas. Vou falar algo aqui importante. O céu ou o inferno não são destinos, são escolhas que cada um faz. E apóstolo, a gente pega esse ensinamento, escolhas, e aí nós estávamos falando, para onde eu vou? Na psicologia existe algo que divide uma dimensão biológica, física, de uma dimensão noética. Tem um ramo da psicologia que fala
que é a logoterapia. É um outro programa, é um outro bate-papo, mas, em linhas gerais, o que é isso? Todos nós temos uma dimensão biológica. A gente sente fome, a gente sente sede, a gente sente frio. Nós temos necessidades inatas do ser humano. Mas nós também somos seres espirituais. E existe dentro de nós, a Bíblia fala isso, que dentro do coração do homem, Deus colocou o anseio pela eternidade. E esse anseio pela eternidade nos fala de dimensão noética. Ou seja, eu medir as minhas decisões não por aquilo que eu sinto necessidade, mas eu medir as minhas decisões por aquilo que vai projetar na eternidade. Exatamente. E aí a pessoa fica nesse conflito. Mas eu senti vontade. Eu me senti bem, eu senti a necessidade, eu me senti tão bem depois. Mas como é que isso vai se projetar na eternidade? Ouça o seu coração. Isso aí tem demais, Mateus. Ouça o seu coração. Essa aí é a necessidade da carne. Não. Peraí. Explica agora o que é carne e o que é espírito. Porque nós estamos falando de desenvolvimento espiritual. Não é desenvolvimento carnal. Mas a carne, nós que somos terreno e somos carne, e como os pecadores, vamos dizer, o que é o pecado? É aquilo que nós fazemos que entra em desobediência a Deus, ao espiritual. Agora, alguém peca sem vontade? Pecado não é bom? Claro que é. Se fosse ruim, ninguém fazia. Beber é bom? Dá prazer? Dá. Fumar? Dá. Se drogar? Dá prazer? Dá. Né? Adulterar com a mulher do próximo dá prazer, dá vontade? Dá. Cobiçar para roubar? Tem ali, né? Tem vantagem? Tem. Coisas que produzem adrenalina, né? São coisas carnais. Você está desenvolvendo o desenvolvimento carnal, mas são desenvolvimentos que levam à morte. Exato. Como eu disse antes aqui, né? Tem gente que morre antecipadamente. Ora, bebeu até acabar com o fígado. Tem cirrose hepática. Morre, aí os parentes dizem, Deus levou. Levou nada. Ele é que tomou aquelas escolhas e morreu, e quem matou foi a cachaça. Foi a vontade de Deus. Não. Vai lá assaltar e tal, e mata, né? Polícia mata. Deus levou o jovem. Não levou nada, ele foi e arriscou a vida e morreu. Eu pego um carro e coloco 150, 160, 180, 200 km por hora numa BR do Maranhão, cheia de buracos, cheia de animal na pista. Mas os anjos não estão guardando? Não. Os anjos só ficam até 100 por hora. E depois tem essa questão do anjo, né? Na tentação de Jesus, que Jesus foi colocado no alto do pináculo, né, do templo, aí Satanás diz, lança-te daí. Não está escrito que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito? Ele disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não está na hora de eu morrer, eu vou pular daqui. Se eu sei que eu morro se eu pular? Não, Satanás, tu quer o quê? Me enganar? Eu não vou tentar a Deus. Então tem gente que recebe a vida e não se desenvolve espiritualmente e se desenvolve carnalmente e morre antecipadamente. Se eu não cuidar da minha saúde, né? Da minha saúde, ser um mordomo, se eu não cuidar com aquilo que eu como, se vai me fazer bem, se não vai fazer mal, se eu não tomar essas decisões, né, que eu possa prejudicar a minha vida e morrer, isso foi um problema meu, né? Foi consequências minhas, dos meus pecados. Por que eu fiz isso? Porque eu não me desenvolvi espiritualmente e aí a carne desenvolveu e a carne nos leva rapidamente à morte. Aí morre sem um desenvolvimento espiritual, sem uma conexão com Deus, de acordo com a Bíblia, não vai passar a eternidade com Deus. E assim, desenvolver a carne é o desejo natural, né? Natural. A gente sempre vai
se a gente se deixar levar Ó. pelo natural, sempre vai tender para esse lado. Então, Mateus, o que é o pecado da gula? O que é o natural? Fome. sim, Daqui a pouco a gente vai almoçar, né? E aí alguns vão almoçar aí feijoada, sábado, né? Isso. Um mocotó, um bode ao leite de coco, né? Quem sabe aí uma camaroada, né? E tal. Aí você tá com fome, você vai comer, não importa o que é. Aquilo ali é para matar a sua fome. Mas dá prazer comer? dá. Dá. Eu escolho comer o que eu gosto? Sim. Há uma quantidade de comida que sacia a minha fome? Com certeza. Sim. Um prato é o suficiente. Mas aí o que eu faço? Como já passou a fome. Não, mas eu gosto dessa comida. Como 2 pratos. Já tô aqui, mas tá gostoso. Como 3. Aí depois o que vai acontecer com a pessoa? Vai passar mal, vai tomar antiácido e não sei o quê. Tem uns que já se preparam antes, né? Já falam, não, já vou Já logo comprar toma um antes, A prevenção. já toma um antes e um depois, né? Aí, o que a Bíblia chama disso? Pecado da gula. Vontade da carne. Então, quem tem que saber controlar? Cada um de nós. Eu vou comer o suficiente, porque eu vou comer para matar minha fome. Deus me dá prazer em comer, eu sinto gosto, eu como o que eu gosto. Deus me dá condições, me prospera para mim poder comprar o que eu gosto, mas eu tenho que saber que tem um limite. E aí eu paro. Porque eu vou comer depois na janta, também vou comer amanhã, e depois da manhã, não é para comer tudo agora. Esse exemplo da gula, que é uma vontade da carne, né, que tem o seu limite, que é normal, que é biológico, é como o sexo. Dá vontade? Dá. A gente gosta? Gosto. Né? Gosto. Mas eu tenho que saber os meus limites. Né? Sexo seguro. Casamento é um sexo seguro. Né? Tranquilo. Não, mas o cara se sente o garanhão, pegador de todas. Se ferra, se arrebenta. Entendeu? Faz um filho indesejado, pega uma doença, ou se complica porque entra num relacionamento de outra pessoa e às vezes até morre. Né? Porque se relacionar com mulher casada, o cara tá querendo morrer. Então, a gente tem que saber controlar a carne. E só se controla a carne com desenvolvimento espiritual, sabendo os meus limites, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, esse é o versículo básico, é o texto-chave do nosso bate-papo hoje. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu coloco na balança isso. Vale a pena me afastar, me distanciar desse amor de Deus por isso? Aquela analogia do prato de lentilhas, né? Vale a pena trocar a presença de pouco, Deus, né? Por tão pouco? E a gente percebe que quando a gente ouve, apóstolo, uma palavra dessa, um bate-papo desse sobre amor de Deus, a gente tem que necessariamente falar em mudança de vida. Né? Como o senhor falou ainda há pouco, existe algo chamado evidência. Eu não conheço, se você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, conhece alguém que experimentou o amor de Deus, foi alvo do amor de Deus e permaneceu a mesma pessoa, você me apresenta porque eu não conheço. Ah, mas fulano de tal é crente, serve a Deus, ama a Deus desde criança, foi criado na igreja. Mas ainda assim, o amor de Deus vai mudando essa pessoa. Não é? E existem essas evidências, apóstolo. Eu posso chamar a gratidão uma,
Eu posso chamar o perdão uma outra evidência? Sim, são evidências. Tem gente que quer pagar para ver. Como assim? Eu não entendi. Quer pagar para ver na vida. Né? Eu não preciso do espiritual. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso das práticas espirituais. Tem não muito. precisa. Aí vive. Aí, meu irmão, Tem isso aí. entendeu? Não dá certo. Aí o cara se arrebenta. Aí se quebra. E tal. Geralmente as pessoas que vêm para Deus, né? Não vocês que já começaram, já desde pequenos, né? Rapaz, Foi desenvolvido espiritualmente e não quer pagar para ver, né? Deus me livre. Deus me livre. Mas tem gente que quer pagar para ver, né? E aí, depois que apanha na vida, que tudo dá errado, que tá todo arrebentado, rapaz, eu tô precisando mesmo é de Deus na minha vida. Mas o cidadão espera chegar nesse nível aí? A maioria, 90% das pessoas que hoje estão na igreja, que procuram a Deus, esse desenvolvimento, que pedem a nossa ajuda. Porque tem pessoas, por exemplo, quando vai para um psicólogo, pede ajuda de um profissional e paga por isso, é porque já está no nível, né, de crise. Pede ajuda para um psiquiatra, é porque já está, né, E muitas vezes ele já tentou doente. milhares de outras coisas, já vem relutando e nunca procurou. Tem gente que procura médico. Quando vai fazer exame, vai dizer, rapaz, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aqui já tem um câncer que, se fosse descoberto no início, tinha tratamento. Agora não tem mais jeito. Já chega. A maioria das pessoas procuram resolver os seus problemas quando a coisa já está crítica. A maioria das pessoas que nos procuram, que pedem ajuda, estão na fase crítica da vida. E aí, de fato, vão reconhecer e se entregar para desenvolver o espiritual. E Deus ajuda. E resolve. E tem pessoas que têm uma mudança de vida, 360 vira. Essa é a obra de Deus. Mas você vai precisar chegar nesse ponto para tomar essa decisão, pagar para ver. Você não precisa disso. Tem um ditado, né, muito comum no nosso meio, né? Se não vem pelo amor, acaba vindo pela dor. E muitos, às vezes, no leito do hospital, já mesmo tem gente que já está nas últimas, dizendo, eu quero pelo menos agora aceitar Jesus, eu quero ser salvo, eu quero que pelo menos Deus me perdoe. Né? Aí, quando está para morrer, eu quero pedir perdão para os meus familiares, eu quero pedir perdão para minha esposa, eu quero pedir perdão. E o médico já desenganou, já disse que vai morrer, e agora ele quer pedir perdão, e agora chama o pastor, agora chama o padre. Agora, meu irmão, ele está tentando se resolver a vida dele ali, porque ele vai morrer. E se a gente faz isso desde o início, desde a nossa juventude, a gente não vai precisar estar em desespero no fim da vida. Se desenvolva espiritualmente. E Deus está te dando uma oportunidade hoje. Eu não sei quando, que dia você está assistindo a esse episódio, Mateus, ouvindo a esse episódio. Mas se você chegou aqui hoje, se Deus mandou alguém te encaminhar esse episódio, é porque Deus está te dando uma oportunidade hoje dele te dar uma chacoalhada na sua vida para te fazer entender a importância do desenvolvimento espiritual, mas, acima de tudo, da presença dele no seu coração e na sua vida. Apóstolo, então eu sou alvo desse amor de Deus, eu desenvolvo essas evidências, mas no dia a dia, né? Eu entendi. Então vou sair daqui desse episódio hoje consciente de que eu preciso me desenvolver espiritualmente, buscando a Deus, orando, buscando as evidências. Mas como é que a pessoa pode manter esse desenvolvimento espiritual? Aí é que eu preciso de ajuda. Aí é que entra a importância da igreja,
de um discipulador, de um mentor espiritual, né? E é interessante, né, que eu falei aqui de vários profissionais que os bons cobram caro, né? Cobram caro uma sessão. E a gente encontra na igreja pessoas para nos ajudar, que já foram ajudadas. É o que Jesus disse, aquilo que você recebeu de graça, dá de graça. E a pessoa é ajudada. Ela se desenvolve espiritualmente de graça. Porque a pessoa faz porque já recebeu o amor de Deus. Deus já fez uma obra na vida dela. Então você precisa buscar a Deus. E aí, para isso, nós estamos lá na igreja. Esse é o trabalho que nós fazemos. Não só eu como o apóstolo da igreja, o pastor, mas toda a nossa igreja é formada de pessoas que se desenvolveram espiritualmente, que estão se desenvolvendo, aprendendo, de líderes. Nós temos reuniões da nossa igreja nos lares, nas casas, onde nós temos líderes que ajudam outras pessoas. E então a pessoa vai buscar, vai aprender, vai se desenvolver, aprendendo, estudando a palavra de Deus e com outra pessoa que já está desenvolvida espiritualmente. Amém, amém, glória a Deus. Mateus, esse é mais um episódio no oferecimento de Volare Tech, a nossa loja patrocinadora master aqui do programa. Se você quer trocar o seu telefone, quer trocar os seus acessórios de informática, procure aí, @VolareTech, entrega em todo o Brasil, atendimento top. Fica aí a nossa dica de hoje. Apóstolo Silvio, nós estamos caminhando aqui para o final, estamos muito felizes aqui pela sua participação, pelo senhor estar conosco. Nós vamos sair daqui hoje convictos de algo. Deus fez essa agenda, né? Porque eu creio que falar do amor de Deus é sempre um desafio para os dias de hoje. Porque a palavra, como o senhor bem ensinou aqui hoje, a palavra amor, ela está tão mal usada, vulgarizada, essa é a palavra, né? Ela está tão vulgarizada e a gente precisa receber esses ensinamentos. E na sua, assim, uma mensagem de impacto final para os nossos ouvintes. A gente gostaria que o senhor falasse ali, direto, olhando no olho do nosso ouvinte, uma mensagem que possa marcar a virada de chave na vida dele, na vida dela, no âmbito espiritual. Eu quero te dizer, você que está nos assistindo, já quero pedir que você compartilhe esse episódio com outras pessoas que precisam conhecer essa verdade e ouvir o que você ouviu aqui. Mas eu quero dizer a você que você nasceu com um propósito, que Deus te ama. Por isso você nasceu. Você nasceu para dar certo. O que você está fazendo aqui nessa terra é cumprindo uma missão. E nessa missão, o primeiro passo é você se encontrar com o próprio Deus. Aí você se encontra. E você vai ter razão para viver, objetivos de vida, para desenvolver todas as outras áreas da sua vida, se o espiritual for desenvolvido. Você vai desenvolver o profissional, o emocional, todas as outras áreas. E para você ter convicção de quando essa vida aqui terminar, aonde você vai passar a eternidade. E só quem pode garantir isso, para mim e para você, é Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém? Esse foi mais um episódio do seu Level Up. Prazerzaço estar aqui com você. Se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Você também que está nos ouvindo pelo Spotify, se inscreve aí para você não perder os próximos episódios. ficou legal, muito bom. Deus abençoe e até o próximo. Valeu!